Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí mais um estudo, né? Chegando aí as nossas quintas-feiras aí para a gente conversar um pouco sobre doutrina, sobre o evangelho, né? Hoje o nosso tema livre aí, né? Perguntas e respostas, né? A gente vai aproveitar para conversar aí com os amigos, com os companheiros, né? Sobre os temas que, né, o pessoal achar pertinente, né? A gente está tirando aí as quintas-feiras aí para fazer isso e eu acho que está indo até bem, né? Os estudos estão, né, sendo bem interessantes, né? E aí nós vamos aproveitar mais uma quinta aí para a gente conversar, né, sobre os temas da doutrina, né, sobre os temas aí que são, né, pertinentes aí às questões espirituais, né? E vamos pedir aí, né, a espiritualidade amiga que possa nos envolver com muito amor, com muita paz, com muita luz. Jesus, mestre amigo, escuta o nosso desejo de ser melhor, auxilia-nos na caminhada, fortalece o nosso entendimento, o nosso sentimento e o nosso afeto. Ajuda-nos, Senhor, a manifestar as luzes do bem e da paz e permite que possamos caminhar ao teu lado, envolvidos em amor e em afetividade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Então vamos lá, né, pessoal, né? Sejam todos bem-vindos aí, mais um estudo aqui, né, de quinta-feira. E, né, como nós falamos, né, como está escrito aí, né, no comentário aí fixado, né, nós vamos falar sobre, né, perguntas e respostas sobre doutrina, né? Então nós vamos puxando o assunto, né, e o que vocês acharem interessante a gente vai trocando ideia aqui, né? Nós vamos pegar primeiro uma questão que apareceu lá no grupo do Amigos do Caminho, né, que a gente estava conversando hoje, né? Então a companheira perguntou pra gente, né, como é que é a questão do idioma no mundo espiritual, né, quando a gente desencarna, né, como é que fica aí a questão, né, das barreiras de idioma, né? Chegamos lá no nosso lar, chegamos lá na colônia espiritual, né, chegamos em alguma região do plano espiritual, né? Como é que funciona isso? Né? A resposta básica do Kardec, né, sobre como que é o idioma no mundo espiritual tá lá no Livro dos Espíritos, né? Quando os amigos espirituais falam para o Kardec que os espíritos se comunicam pelo pensamento, né? Então a resposta básica e primordial é que os espíritos se comunicam através da mente, né? E por isso eles não teriam nenhum tipo de barreira de idioma. Nós sabemos que nas colônias mais próximas, né, como o nosso lar e outras regiões do plano espiritual, né, há que se manter a identidade cultural daqueles espíritos. Ou seja, o que quer dizer? Muitos espíritos que desencarnam, ao chegarem no plano espiritual, né, vão chegar em regiões espirituais muito próximas do plano físico. Alguns ficam até mesmo no plano físico vagando aqui, né, ao derredor aqui da gente. E esses espíritos eles vão falar, né, e vão se comunicar, né, verbalmente. Eles vão conversar como eles conversavam, né, quando estavam encarnados. Até porque, né, a gente sempre fala isso, e é bom te lembrar, né, a maioria dos espíritos que desencarna nem percebe que passou por essa situação, né? Por isso que aquele filme lá, o Sexto Sentido, é muito bom, porque realmente ele representa, né, o estado de confusão que a maioria dos espíritos, por mais inteligentes que sejam, né, mais materializados ainda, permanecem. Então, o que acontece? As regiões do plano espiritual, elas são sintonizadas com o plano físico, né? Então, assim, as colônias do mundo espiritual, elas estão, né, próximas às aglomerações humanas dos encarnados. Então, nós temos ali a cidade de Nosso Lar, né, que é famosa aí nos livros, que está na região do Rio de Janeiro. Né? Segundo os amigos espirituais, né, pelo nosso planeta afora, existem mais de 10 mil cidades com as mesmas, né, características próximas ao nosso lar, né? Então 10 mil espalhadas pelo globo. Claro que isso é um número genérico, né? Eles estão ali com aproximação, né? Que são as cidades que os espíritos chamam de zonas de transição. O que são as zonas de transição? São locais para os espíritos se refazerem, mas ainda muito próximo, né, da realidade do plano físico, né, a tal ponto que os espíritos mais inconscientes, né, ou mais perturbados de certa maneira, eles vão achar que estão no plano físico, né, dado que essas cidades espirituais de transição, elas são muito parecidas com o plano físico, a estrutura, a construção, casa, rua, né, jardins, hospitais, escolas, né, então é muito parecido com o plano físico. Então esses espíritos, né, cada região dessa vai trazer
é o seu conteúdo linguístico. Então, a cidade espiritual que está aqui no Brasil, como o nosso lar, vai predominar o português. Uma cidade espiritual sobre a cidade de Tóquio, eles vão falar japonês. Uma cidade espiritual lá nas proximidades lá da Austrália, eles vão falar o inglês australiano. Uma cidade próxima ali da França vai falar francês, né? Então, perto ali, para os espíritos que estão mais próximos, né, a linguagem ainda é a mesma. À medida que os espíritos evoluem, eles têm, né, uma condição espiritual melhor, né, se eles tiverem um nível evolutivo melhor, eles vão conseguir se comunicar pelo pensamento. Até porque muitos espíritos até se lembram dos idiomas antigos que eles versavam, né, apesar de ser meio raro, mas existe. Tá? E eles conseguem conversar no grego antigo, eles conseguem conversar no aramaico, conseguem conversar lá no egípcio, né? Seja lá qual for o idioma que eles, né, que eles sabem, né? Então a gente tem muito conteúdo espiritual guardado aqui na cabeça, né? E quando a gente chega no mundo espiritual, a gente vai, né, de acordo com o nosso nível de evolução, a gente vai mergulhando no nosso passado, o que é raro, tá, gente? A maioria dos espíritos chegam lá, né? Se o Marcelo chegar hoje lá no plano espiritual, né, 90% de chance do Marcelo sair comunicando lá com os espíritos em português mesmo, né, com os mesmos vícios de linguagem, com a mesma, né, entonação aqui de Minas Gerais que eu tenho hoje, tá? Né, com o tempo, talvez, né, com a ajuda da espiritualidade, se for necessário, a gente vai lembrando, né, de situações mais antigas, e isso vai permitir que a gente, né, se conecte e se comunique, né, de outras formas lá com os espíritos que estão ali à nossa volta, tá, gente? Então essa questão da comunicação espiritual, né, já ouviu falar de um idioma espiritual chamado Amaranto? Isso aí, se não for, pode ser um idioma de um povo particular, mas não é um idioma espiritual, né? Deve ser algum idioma, se eu não me engano, de matriz africana, né? Mas é a mesma coisa, serve da mesma forma. Às vezes um povo que tem uma origem, por exemplo, deve ser comum nas regiões espirituais, por exemplo, onde tem muito judeu, que eles falem em hebraico, né? Como deve ser comum, por exemplo, para espíritos que são vinculados à Grécia, tipo Lucas, né? Eles falarem em grego antigo, né? O Esperanto é um idioma, né, que foi criado, né, mais ou menos na época do Kardec, com o objetivo de ser um idioma mundial, né? Apesar de ele ter sido bem difundido, até hoje ele não foi, vamos dizer assim, ele ainda não conseguiu fazer esse papel, né? Se a gente for analisar bem, o idioma universal está mais próximo para o inglês, né, do que para o Esperanto, né? Apesar da iniciativa ter sido muito boa, né, o Esperanto não conseguiu, né, muita gente fala e tal, mas ainda não chega perto, por exemplo, de um inglês ou de um espanhol, né, que são as línguas mais faladas no mundo, o mandarim, que é o chinês, né, que é muito falado também, né. Então, por exemplo, na época de Jesus, o idioma, né, do planeta era o grego, né, uma forma simplificada do grego, que eles chamavam de koiné, né, que era um grego mais simples, né, mas era uma forma de idioma que o pessoal usava. O inglês da época de Jesus era o koiné, era o grego, tá? Porque às vezes nas comunicações o médico tem taquicardia, tontura e falta de ar. Talvez porque o espírito está sentindo isso, né? E alguns médios sintonizando com eles, né? Tem essa reação também. Não é necessário que isso aconteça, não, tá? Mas às vezes o espírito, né, tá ali no estado de sofrimento, e o médium, ele também tem, né, essas sensações físicas aí, tá? Então pode ser que seja um espírito de necessidade. Um espírito de luz, ele vai conversar com a gente naturalmente, né? Dentro ali do vocabulário que for melhor ali para o grupo onde a gente estiver inserido, né? Qual que é a relação do TDAH e espiritualidade? Nossa, eu fico para o próximo estudo que nós vamos fazer em breve aí sobre o autismo, né? Transtorno de déficit de atenção muitas vezes tem a ver com mediunidade, tá, gente? Por quê? Porque muitas vezes o médium, ele tem uma dificuldade muito grande de concentrar, né? Como ele está recebendo impressão o tempo todo por várias fontes sensoriais, então muitas vezes ele não consegue, né, pegar muito do que está acontecendo à volta dele, né? Então pode ser, né, associado com uma questão mediúnica, sim, tá? Né? Porque assim, a dificuldade de prestar atenção tem muito a ver com sobrecarga sensorial, muitas vezes, né? O cérebro não consegue processar tanta informação, né? E a pessoa não consegue se ater a algum tipo de coisa, né? Então, assim, normalmente, né, o médium, principalmente o médium mais ostensivo, ele é meio voado mesmo, entendeu? Eu falo por mim, tá?
Museu do Esperanto. Nós estamos aqui, gente, fazendo perguntas, né? Falando perguntas e respostas sobre espiritualidade. Todo transtorno mental, né? Quem quiser mandar pergunta, fica à vontade. Todo transtorno mental, ele tem uma origem no espírito, né? Ele é uma ferramenta do espírito, podemos dizer assim, ou uma ferramenta de prova, ou uma ferramenta de expiação, ou uma ferramenta de missão. Então, o TDAH ele pode ter várias causas, como o autismo, que a gente falou, né, no último estudo, né? Por exemplo, um espírito que tem dificuldade de empatia, ele pode vir com TDAH, ele poder, né, porque ele não treinou esse campo. Um espírito que é um médium, aí já é uma outra história, ele pode ter o TDAH, né, porque ele tem dificuldade de lidar com tanta impressão, com tanta carga sensorial, porque ele está percebendo o plano físico, o plano espiritual, está tudo misturado na cabeça dele, né? E pode também ser, né, espíritos que reencarnam com demandas específicas no campo do desenvolvimento cerebral humano, tá? Muitas vezes as pessoas reencarnam com síndromes estranhas, né, e raras, né, porque aquela síndrome geneticamente ela é a raiz de alguma, vamos dizer assim, de alguma melhoria que vai acontecer às vezes em 10, 20, 50 gerações do futuro, tá? Tem espírito que reencarna por causa disso. Ó, amigo, que espiritualidade nos traz de consolo para os homossexuais que sofrem com tanta intolerância, até mesmo dentro das religiões? A doutrina espírita, gente, né? Os espíritos falam que o espírito não tem sexo, né? Então, basicamente, né, nós estamos, né, vivendo experiências masculinas e femininas por dois motivos. Primeiro, né, nós somos, enquanto na nossa faixa evolutiva, nós ainda somos predominantemente masculinos ou femininos, né? Ou seja, nós temos mais características femininas ou masculinas dependendo das nossas escolhas e da nossa trajetória espiritual. E aí, ao reencarnar, é natural que essas características aflorem. E muitas vezes a gente reencarna, né, em corpos que não são, né, vamos dizer assim, com a nossa característica mais exacerbada. Por exemplo, eu sou um espírito, vamos, né, imaginar, eminentemente desenvolvido no campo masculino, né? Mas eu vou ter que desenvolver valores que só tem no campo feminino. Então eu preciso reencarnar algumas vezes como mulher para mim poder aprender o que as mulheres vivem, sentem, né? Então funciona a mesma coisa, prova, missão e expiação, né? Eu posso reencarnar como mulher, como expiação, porque eu fui um cara que desrespeitou as mulheres até falar chega, né? Eu posso reencarnar como mulher como uma prova, né, para eu poder aprender, para eu poder lidar com a minha sensibilidade, né, com fatores que só a psique feminina vai ajudar, né, com questões sociais das mulheres. Eu posso reencarnar em missão, né? Talvez eu seja, né, uma missão que eu vou desempenhar seja melhor reencarnar como mulher ou como homem, tá? Então assim tem a ver, né? E o que acontece? Os nossos preconceitos são originários, né, da nossa falta de entendimento, tá? Né? Por quê? Porque o espírito, né, quando a gente fala que o espírito não tem sexo, então ele vai manifestar a sua sexualidade da maneira como a intimidade dele permite, né? Então muitas vezes a gente julga o nosso irmão sem entender, né? Por quê? Porque nós não somos, intrinsecamente, nós vamos ter que conquistar tudo do campo feminino e no campo masculino, a gente se eleva disso, né? Aí nós vamos ter ali a condição do anjo, né? O que é o ser angélico? É o ser que já dominou o masculino e o feminino dentro de si. Como nós temos dificuldade com isso, né, nós projetamos isso dos nossos irmãos, mas não tem nada a ser condenado no companheiro, na companheira que, né, que descobre a sua afetividade pelo mesmo sexo. Gente, nós somos espíritos, né? Então pode ser que na última encarnação, né, o meu melhor amigo era meu marido, pode ser que eu era mulher. Pode ser que a minha esposa veio como um homem e eu como mulher. Por que não? Né? A forma é nada, a essência é tudo. O que a gente tem que tomar cuidado, tanto para o homossexual quanto para o heterossexual, é a questão do respeito afetivo ao outro. Né? Eu posso ser homossexual, né? Mas, né, eu tenho que tomar cuidado com a promiscuidade, com enganar os outros, com trair. Como eu posso ser heterossexual, né, e não respeitar a figura feminina. E aí eu estou criando problema para a minha caminhada evolutiva, né? Eu sou mulherengo, eu dou em cima de todo mundo, eu minto para poder conquistar o outro. Eu estou quebrando a minha trajetória evolutiva e eu vou ter que resolver isso, né? Normalmente quem apronta demais volta numa condição, né, inversa para poder aprender a respeitar o outro lado. Quer dizer que todo mundo que reencarna na condição, né, homoafetiva é isso? Não, né? Vamos lembrar, né? Reencarnações podem ter a mesma base, ou seja, eu posso reencarnar com a mesma questão. Para uns espíritos é prova, para outros espíritos é missão,
para outros espíritos a expiação. Tá? Então nós não podemos julgar o nosso próximo. A mesma coisa que a gente falou do autismo, né? De tantas outras limitações que a gente carrega. Tá? Mas não tem nada de errado, né? Com o homossexual, com o afetivo, né? Que é o mais correto de se falar hoje, não tem nada de errado. Tá? Jesus ama todo mundo da mesma forma, gente. Né? Os espíritos não têm sexo. Né? A sexualidade é um momento da nossa evolução, uma necessidade momentânea de aprendizado. Né? Então não nos compete julgar o nosso irmão e sim amá-lo. Né? Por mais difícil que seja quando bate com os nossos preconceitos. É uma prova pra gente. Né? Lidar com o diferente, é uma prova, é um teste. Né? Boa noite, amigo. Uma pessoa tem facilidade de executar diversas atividades em relação ao trabalho, tem a ver com mediunidade? Depende. Se for mulher, não. Né? Porque o cérebro da mulher ele é multitarefa, né? O cérebro do homem normalmente não. Tá? Mas o que acontece? A percepção mediúnica ela pode, né, se aproveitar disso. Né? Normalmente você vai nas reuniões mediúnicas, a maioria são mulheres que estão trabalhando, né, nas reuniões. Por quê? Porque na maioria das vezes as mulheres têm uma sensibilidade mais aflorada. O fato de estar encarnado no corpo feminino favorece o desenvolvimento de determinadas características. Favorece, né? Mas tem muitos médios homens, o Chico, o Divaldo, né? Tem um monte de gente aí que é homem que é médium, né? Mas realmente as mulheres são mais intuitivas, dado a isso, né? Elas são mais espiritualizadas, né? Elas percebem o que está além delas, né? Então, como elas são mais espiritualizadas, elas percebem mais o transcendente. O homem tem uma tendência a ser mais egoísta, né? Então o homem tem que aprender, por isso que o homem tem que reencarnar de vez em quando como mulher para dar uma abrida aí nos campos sensoriais. Né? Sabemos que o alcoolismo está muito associado à obsessão. No momento da embriaguez do indivíduo, as atitudes e falas são próprias do indivíduo e do espírito que o acompanha, dos dois, é uma mistura. Tá? Então, quando você está com um estado alterado de consciência, né, seja fruto de um alcoólico, de uma droga, de qualquer coisa que a pessoa toma que tira ela do estado de consciência dela, normalmente ela está ali sendo instrumento mediúnico de entidades. Né? E com certeza de entidades que se afinam, ou seja, entidades que gostam dos mesmos valores que ela tem. Então, né, dificilmente o Emmanuel vai comunicar para um embriagado. Por quê? Porque o Emmanuel ele não tem afinidade com bebida. Né? Até porque para o Emmanuel passar uma mensagem, né, a pessoa tinha que estar com a mente bem afiada lá, porque né, é um conteúdo muitas vezes profundo, né, e não vai conseguir passar, vamos dizer assim, através de um médium desequilibrado, ou um médium que está ali, né, num comportamento vicioso, que é, né, também uma prova, uma expiação para aquele espírito. Então os processos obsessivos eles estão muito vinculados, né, com o entorpecimento. O entorpecimento é o que? A fuga de si mesmo. Antigamente lá, os pajés, os índios lá, né, isso há 500 anos, 1000 anos, 2000 anos atrás, né, se entorpeciam para poder conversar com os espíritos. Era uma maneira deles acelerarem o processo. Hoje não precisa mais disso. Né? Hoje nós já somos seres muito mais sensíveis. Então a gente não precisa mais recorrer a nenhum entorpecente para perceber, ou para ver, ou para sentir os espíritos. A visão do espiritismo sobre a homossexualidade é brilhante. Mas gente, nós somos irmãos. Né? Gente, se a gente for pensar, a gente tem mais... Né? O Emmanuel fala que nós tivemos mais de 10 mil encarnações. Com certeza a gente já foi homossexual e pelo menos uma pancada aí que a gente nem sabe. Por quê? Né? Qual que é o problema? Né? Claro que existe um preconceito muito grande, mas é uma prova. Não é? É uma prova muito grande para aqueles que estão à volta. Né? Então, assim, a questão da sexualidade não é o que importa. O que importa é o ser humano que se é. Né? Não adianta eu ser heterossexual e ser um cafajeste, um traidor, né? Ficar tentando seduzir tudo que é mulher que passa no meu caminho, enganar as pessoas que eu amo, machucar o sentimento alheio. É a mesma coisa. Também não adianta eu ser homossexual e fazer isso. Né? O fato de eu ser heterossexual, homossexual, seja lá como eu me identifico, isso não é determinante para o meu caminho evolutivo. O que determina o meu caminho evolutivo é o meu caráter, é o meu sentimento, é a minha capacidade de amar, de compreender, de respeitar o meu parceiro, né? Seja ele do mesmo sexo, seja ele de outro. Né? Então, assim, o problema não é a sexualidade, o problema é o uso que nós damos para ela. Né? Os espíritos são muito tranquilos quanto a isso. Né?
O Lucas vive falando comigo que eu preciso reencarnar como mulher, né? Aí eu falei, meu Deus, eu reencarnar como mulher, né? Eu já sou um homem desmazelado, imagina se eu for mulher, meu Deus do céu, você é uma mulher terrível, né? Não dou conta ainda não, né? Mas é brincadeira, se tiver que vir, vai vir, gente, vai ser bom demais, né? Espero, né? Mas eu acho que eu vou ser muito desmazelado se eu for mulher, né? Eu já sou, né? Às vezes eu meio que fico assim, meu Deus, né? Mas isso é futuro aí, quando a espiritualidade achar que eu preciso, né? Um dos motivos que me fez permanecer estudando a doutrina espírita, eu não consigo admitir nenhum tipo de preconceito e discriminação. O preconceito nasce muitas vezes da nossa ignorância, né? À medida que a gente aprende, que a gente entende, né? À medida que a gente empatiza com o outro, nós vamos começar a perceber que a gente não, né? A gente precisa se entender. E também, gente, é necessário que a gente desenvolva também, né? Compreensão por quem não entende. Né? Se a gente já está numa percepção de entender o nosso próximo, de entender o nosso irmão, né? Que pensa diferente ou que é diferente da gente, né? Nós também temos que exercitar isso com aqueles que não dão conta. Tem muitas pessoas que são muito boas, mas que não dão conta ainda, né? São dominadas ainda pelos seus preconceitos. Talvez eu não tenha preconceito no campo sexual, mas eu tenho outros, né? Então, assim, a gente pensar nisso nos ajuda a crescer. E conviver com quem tem preconceito também é uma prova, tá? É um ensinamento para a gente aprender a respeitar o limite do outro. Claro que dentro, né? Claro que a gente vai, né, coadunar com o erro, com o crime, com a violência, nada disso, né? Mas a gente tentar entender por que o outro pensa assim, né? Às vezes o outro não dá conta também, né? É polêmico, é profundo, né? Fala um pouco de racismo, nosso país está atolado nesse mal. Mesma coisa, o racismo vem desde que o ser humano começou a encarnar no planeta Terra, gente, né? Por quê? Porque vieram espíritos de outros orbes, né? Os exilados, famosos exilados, os exilados, né? Que chegaram aqui na Terra e não queriam de maneira alguma se misturar com o povo da Terra, né? E eles criaram essas ideias de casta, essas ideias de separação, de que, né, os filhos de Deus e os filhos do homem, tem isso lá na Bíblia, né? A ideia mas essa ideia do racismo, ela é muito mais introjetada, porque não é só o racismo por causa de aparência física, né, que é o mais comum, mas tem o racismo porque eu tenho uma religião diferente de você, né? Eu tenho uma crença, eu tenho um posicionamento político, eu tenho um time de futebol diferente, eu gosto de uma cor diferente da sua, né? Isso ainda é reflexo do nosso estado atual, né, tribal, né? Os espíritos falam isso comigo sempre, a humanidade ainda é tribal, ou seja, vocês vivem, né, dentro do âmbito de tribos separados, né, onde vocês só se sentem seguros com aqueles que são parecidos com vocês, né? Então, assim, olha só, né? E a gente gosta de quem pensa igual a gente, né? Quando vem um que pensa um pouquinho diferente, a gente fica meio assim, né? Meio, né, preocupado, né? Hoje, no plano terreno, as famílias não são planejadas na espiritualidade. Podemos dizer que sim, mas não do jeito que a gente pensa, tá? Porque os espíritos se atraem com afinidade. Então, essa atração já funciona no automático, né? Quando o espírito é mais envelhecido, no sentido de maior sabedoria, ou o espírito ele tem uma capacidade, ele tem mérito espiritual, ele pode escolher, né, fazer manejos nisso aí, né? Então, a gente vai pegar, né, a família, né, e a gente vai, por exemplo, ó, o Zé e a Maria vão vir. Aí eu faço assim, ó, eu podia trazer o Joãozinho também, porque eu tô precisando de ajudar ele. Então, assim, quando a gente reencarna, nós atraímos e somos atraídos por grupos que são semelhantes a nós, né? Que normalmente reencarnam juntos. A espiritualidade pode até intervir, às vezes, separar um, colocar outro, mas normalmente é a nossa afinidade que atrai e necessidade. Porque relacionamos a existência de Deus com o masculino? É uma questão cultural? Com certeza. Deus não tem sexo, né? E se a gente for analisar as características da divindade que a gente conhece, que são muito poucas, né? Deus é uma figura, né? Tem muita coisa feminina em Deus, né? A criação, né? Deus é uma figura materna, né? Pai, Jesus referia a Deus como pai por causa do preconceito da época, ele tinha que falar um gênero lá, né? Mas se você analisar Jesus, segundo, né, o Lucas fala, né? Os gregos conheciam Jesus, os gregos chamavam Jesus de Gaia, tá? Jesus para os gregos é o que? A alma do planeta, né? Os gregos tinham lá o Titã, lá, a deusa Gaia, que era uma das titãs, né? Que era a mãe dos deuses, né? Na verdade a avó, né? A avó dos deuses, lá, aqueles deuses lá, né? E a Gaia é uma figura feminina, a mãe terra, né? Ou seja, a alma encarnada do planeta. Quem que é a alma encarnada do planeta, gente? Jesus, né? Então, quando ele encarnou lá em Israel, ele teve que escolher
né, ele teve que escolher mulher ou homem, não tinha jeito, né? Então ele veio como um homem. Por quê? Porque o fato dele reencarnar como homem facilitava a missão dele naquele momento histórico. Né? Mas Jesus sempre afirmou a figura feminina, né? Então Jesus, se você for para o plano espiritual, às vezes Jesus vai chegar lá, Jesus tem uma aparência feminina, vai ser uma mulher, e daí? Né? Se é que tem uma aparência, né? Então assim, Jesus não tem sexo, né? Ele teve que encarnar como homem e mulher por causa de uma questão de, né, momento evolutivo ali, a espiritualidade tinha que escolher um, né? Ser um era mais fácil, né? Principalmente culturalmente. Se Jesus tivesse reencarnado como mulher, ele ia passar metade da vida dele brigando para poder abrir a boca, né? E isso ia ser uma perda de tempo na missão dele. Então o que ele fez? Ele reencarnou como homem, né? E juntou a mulherada com ele. Você vê que Jesus interage com as mulheres o tempo todo, né? Então ele fez aquilo que era mais fácil, mas com certeza Deus é uma figura, né? Deus ou deusa, né? Então, né? Nem gênero tem, né, gente? É um ser transcendendo isso aí, né? A gente chama de Deus porque, né, é questão cultural mesmo, Bárbara. Não tem, né? A gente chama Deus de pai, né? Porque talvez pai tem aquela... Por que Jesus falava pai, né? Você pensava, pai é uma figura de autoridade, de proteção, né? E os judeus viam muito Deus como uma figura de autoridade, né? Então Jesus faz essa transição. Ele não tira essa questão da autoridade divina, mas ele transforma numa coisa paterna, né? Você vê que quanto mais materializada a religião, mais as pessoas se referem a Deus dentro das religiões como poder, como senhor, como, né, general, como, né, uma manifestação de poder. E quanto mais espiritualizado, mais a gente vai entendendo Deus como uma manifestação de afeto. Então quando Jesus transforma em Deus do Senhor dos Exércitos para o Pai, Jesus já está caminhando ali para a gente entender que o Criador é uma manifestação afetiva, né? Não uma manifestação de poder dominante, né? Jesus começa a fazer essa transição, né? E assim, a natureza divina, né, é muito além da figura masculina. A figura masculina é só uma polaridade, né? O masculino é apenas, né? E quando a espiritualidade trabalha masculino e feminino, eles estão falando da nossa intimidade. O masculino, conteúdo da razão, feminino, conteúdo do sentimento dentro de nós, né? E aí, quando tem um desequilíbrio nisso, um predomina, que é o caso da gente encarnado, né? Mas o ideal vai ser quando os dois unirem aqui na nossa intimidade, né? Relações afetivas no plano terreno são planejadas e podem ocorrer ao caso. Podemos pensar que o feminicídio está associado a relações desequilibradas e não planejadas? Planejado, né, a gente tem que entender. Planejado, né, a maioria das pessoas pensa, é sentar na mesa com o espiritual e falar: João e Maria, vocês vão reencarnar juntos, vocês vão casar, vocês vão encontrar no dia 25 de fevereiro de 1999, vão se conhecer, casar, ter 5 filhinhos, tá? Não é assim que funciona, tá? Muitas vezes nós atraímos os espíritos que têm afinidade com a gente. Então, na minha última encarnação, imagine que eu me envolvi afetivamente com 3 mulheres. Vamos chutar aqui, né? Eu reencarno, 2 dessas estão reencarnadas. A tendência é que eu me sinta atraído por uma delas. Aí a terceira talvez venha como minha filha, né? Ou uma delas venha como minha mãe, né? Mas o que acontece? As nossas relações afetivas, né, muitas vezes são relações de quê? De domínio, de poder, né? Então muitos espíritos que prometem mudança, né, ou que estão reencarnados para tentar mudar, às vezes chegam no plano físico e repetem os crimes de anterior, que é aquela ideia de possuir o outro, de mandar no outro, de dominar o outro, né, de escravizar a vontade do outro a si, e acabam cometendo crimes, né? Mas o crime estava planejado? Não. Muitas vezes eles se encontravam porque se atraíam mesmo, é um imã, né? Tem gente que a gente é atraído por aqueles que sintonizam conosco. Muitas vezes tem planejamento e a gente foge do planejamento. Foge, né? Então a melhor coisa seria eu resolver meu drama afetivo lá com a Mariinha, né? Mas a Mariinha, eu desanimo dela, eu começo a trair ela com todo mundo, eu tô atraindo outros espíritos. Aí eu entro numa roubada aí, né? Marcelo dos livros, André Luiz, mentor, explica que a sexualidade está nas tendências ativas, masculinas ou passivas femininas do espírito. Tudo a ver, né? Tudo a ver, né? E que os órgãos genitais são os que menos dizem exatamente, né? E isso é uma balança. Então a gente vai reencarnando em um e o outro para equilibrar, para desenvolver valores. Mas tem formas de desenvolver valores masculinos no corpo feminino,
né? Tem formas de desenvolver valores femininos no corpo masculino, né? Às vezes a gente vai para o extremo é porque a gente não está dando conta de fazer o mínimo necessário para o nosso processo de evolução. Então, às vezes a gente é meio que forçado a encarnar num sexo, né, que não é o sexo da nossa intimidade, né, para algum tipo de aprendizado, né? Então, assim, a questão da sexualidade, ela é o que? A nossa força criadora. Né? A energia sexual é o poder que cria. Os artistas, quando eles criam suas obras de arte, quando eles fazem suas músicas, suas esculturas, suas pinturas, né? Quando os cientistas descobrem lá e estudam e aprendem, eles estão trabalhando a energia criadora deles, é a energia sexual. É uma energia muito poderosa, né? Só que é uma energia também que gera uma viciação muito grande se ela não tiver o quê? Debaixo do controle, né? Porque o prazer é o maior mecanismo de fuga que existe. Né? Então a gente usa o prazer para fugir, né, de tudo aquilo que nos incomoda, de tudo aquilo que nos agride, de tudo aquilo que a gente não quer lidar no momento. Né? Então inúmeros espíritos às vezes passam, né, por reencarnações, né, de muito sofrimento. Por quê? Porque estão fugindo o tempo todo de si mesmo, do que sentem, do que são. Né? Quando o amor é muito intenso, como de avó para inconsistentes. A avó é a segunda mãe, né? Então assim, são espíritos que têm laços, né? Nós temos laços, e muitas vezes esses laços vêm até nós, né? Através de um sobrinho, de um neto, de um filho, de um amigo, né? Então o amor tá aí sendo trabalhado, né? São espíritos afins que reencarnam em grupo. O que muda, gente, nas nossas histórias evolutivas são os papéis que nós ocupamos nessa história. Então aquele espírito que foi minha esposa, na próxima encarnação pode ser minha filha, minha mãe, minha irmã, minha amiga, minha vizinha, né? O que não quer dizer que eu vou ter com ela a mesma relação que eu tenho com a minha esposa. Que não quer dizer que eu vou ter com a minha esposa a mesma relação que eu tenho com a minha filha. Que não quer dizer que eu vou ter com a mesma relação que eu tenho com a minha mãe. Né? Então o amor, ele se manifesta de maneiras diversas. Né? Às vezes dois espíritos que foram casados reencarnam como dois companheiros do mesmo sexo e não vão ter nenhum tipo de afinidade sexual, mas vão ter uma amizade, uma coisa assim que é fantástica. Né? Então assim... isso é até uma coisa que é para o nosso aprendizado, porque nós queremos, né, a gente ainda entende afetividade como sexualidade, né? Então a gente ainda acha que o nosso companheiro afetivo, né, no campo marido, esposa, né, marido, mulher, homem, mulher, é a nossa propriedade. Então nós temos que desapegar. Então se eu sou muito apegado com uma determinada figura, eu vou mudar o papel dele na minha existência. Em vez de ser minha esposa, agora vai ser minha mãe. Em vez de ser minha mãe, agora vai ser minha filha. Vamos mudar essa relação aí. Vai ser minha irmã, né? Mas tem gente que não consegue extrapolar isso. Já falei isso muitas vezes. Por isso que é a origem lá dos complexos de Édipo, dos complexos de Eletra, né? A mãe que quer casar com o filho, né? Que não deixa o filho arrumar uma namorada porque ninguém serve para ele, né? Porque no fundo é só ela que serve, né? O pai que corre atrás da filha, né? E às vezes faz até bobagem com a menina lá, porque ele tem que ser o único homem que tem ciúme da filha, como se fosse, né, a namorada dele, né? Acho que fui mulher em outra vida, abortei um filho, sinto essa dor fantasma. O que faço para amenizar isso? Cuida das crianças, né? Vai cuidar de criança, vai dar carinho, né? Se a gente tem uma dificuldade em determinada área, eu trabalho no bem em torno dela, cura. Então, se eu tenho um problema muito grande com a figura das crianças, vou lá fazer um trabalho voluntário com criança, vou cuidar de menino, vou ajudar a brincar, vou trabalhar a minha energia naquilo, e isso cura. Todos os dias vemos casos horríveis de crimes sexuais, principalmente com crianças. Há muito desequilíbrio nesse campo desde sempre. Ou estamos vendo mais, é um terror diário. Eu acho que nós estamos vendo mais, até porque está sendo noticiado. Antigamente acontecia, ninguém sabia. Né? E quanto mais for noticiado, gente, melhor. Né? Não noticiado no campo do sensacionalismo, mas noticiado de maneira que as pessoas saibam o que está acontecendo, né? E que aquilo sirva, né, para que o culpado, né, seja punido, né, e a vítima seja protegida. Que bom, né? Mas é a questão da sexualidade. Muitos espíritos que estão reencarnados hoje, né, ainda estão mentalmente presos, né, em experiências do passado remoto, né, e ali eles são como que quase que homem das cavernas mesmo encarnado, né, a mentalidade ali de espírito primitivo, né. Então por isso que a gente tem que informar, saber, né, para, né, cuidar. Marcelo, por favor, fale sobre desencarnação coletiva, linguagem com que a gente desencarna, sendo vários idiomas como é no nosso planeta. É o que a gente falou, né? No início a gente até falou, mas eu falo de novo, né? Cada colônia espiritual, ela está associada a uma região da Terra. Então nós temos mais de 10 mil cidades no mundo espiritual só próximos aqui do plano físico.
Então, um espírito que desencarna no Rio de Janeiro, ele vai para o nosso lar. Um espírito que desencarna lá em Tóquio, vai para a colônia espiritual lá no Japão. Um espírito que desencarna lá na Rússia, ele vai para a colônia espiritual lá perto de Moscou, vamos dizer assim, né? E cada colônia, cada região espiritual vai falar o idioma próprio daquela região. Então, se o espírito desencarna no Japão, ele vai encontrar um monte de gente falando japonês lá. Se eu desencarno aqui no Brasil, eu vou para a colônia aqui na nossa região. Isso mais próximo. Nas esferas superiores, né, a linguagem é o pensamento. Né? E sobre essa questão de desencarne coletivo, muitas vezes os espíritos são atraídos para determinados pontos ou determinados locais, né, porque eles têm vibração semelhante. Tá? Não é espiritualidade, fala, você reencarna aqui para você morrer aqui junto com ele, tá? Ó, fulano, traz o outro aqui para ele morrer aqui também. Não. Isso funciona igual um ímã. Os iguais, os que têm necessidades iguais, se atraem uns pelos outros. E às vezes acontece alguma situação que leva todo mundo junto. Uma prova, né? E a mesma situação, né? O mesmo desencarne ali, ó. Igual lá na Turquia, caiu um prédio. Morreu 50 pessoas, né? Daquelas 50, 10 é expiação. 10 é prova, 10 é missão, vamos dizer assim, né? E são níveis de prova de missão diferentes para cada um, ou seja, a mesma situação, o mesmo desencarne, para um espírito é uma questão missionária, ele está ali para ensinar alguma coisa para alguém. Para o outro espírito é uma expiação de alguma coisa que ele fez no passado. Para um terceiro espírito, né, é uma prova, é um teste, para ele poder, né, lidar com determinados valores aí da própria evolução espiritual dele. Tá vendo como é que é diverso, né? E os espíritos se conversam de acordo com o idioma de onde eles estão. A gente chegando no plano espiritual, 99% de chance de a gente ficar conversando em português mesmo, só se você souber falar outro idioma. Né? E se você for o plano espiritual dos Estados Unidos, né? Nós vamos para o plano espiritual. Se você for viajando, andando até chegar nos Estados Unidos, você vai ver um monte de espírito falando inglês lá. Né? Mas aqui no Brasil, a tendência é que a maioria de nós fale o bom e velho portuguesinho mesmo. Né, de Camões aí, né, de tantos outros aí, né, de Rui Barbosa, né? Nossa, já passaram de 19 mil mortos nas regiões da Síria e da Turquia, exatamente, né? Todos eles estão passando pela mesma situação espiritual? Não. Para alguns espíritos aquilo ali foi uma expiação. O que é expiação? É algo que é reflexo de erros cometidos. Para alguns espíritos daqueles, aquilo é uma prova, um teste, né? E agora? Como é que você vai lidar? Você vai desapegar da matéria? Você não vai? Para outros espíritos, aquilo é uma missão. Espíritos que passaram, deixaram um exemplo, né? Que às vezes morreram lá se resgatando alguém, que às vezes morreram lá para poder salvar outra pessoa. Então esses espíritos são missionários, né? A mesma situação, né, tem vários nuances, por isso que a gente não pode julgar muito. A gente vê a pessoa não tem um braço. Ah, porque saiu arrancando o braço dos outros. Isso aí é visão simplista, né? Às vezes não arrancou o braço de ninguém. Às vezes ele está ali exatamente porque ele está querendo dar um exemplo de que com um braço só ele consegue trabalhar, ele consegue ser uma pessoa digna, às vezes para a própria família. Ah, o cara é cego. Às vezes ele está ali cego, né, para se cumprir a vontade de Deus. Lembra de Jesus falando, né, do cego de nascença? Né? O que acontece com o cego de nascença? Os se perguntam para ele, quem que pecou? Ele ou os pais dele? Olha só, né, a ideia de vida passada, a ideia de nascença, né? E aí Jesus fala, nem ele nem os pais. Fala, opa, quer dizer que por que ele nasceu assim? Para se cumprir a vontade de Deus. Por quê? É um espírito de luz que estava encarnado cego para poder ser curado por Jesus e para poder dar exemplo para os outros, que foi o que ele fez. Diferente dos outros que ele curou. Olha só, né? São casos, a cegueira é a mesma, né? Mas o caso, né, a situação é diferente. Tem lá os 10 cegos que Jesus, os 10 leprosos que Jesus cura. Só um volta para agradecer. Para esse um, aquilo era a prova. Talvez até missão. Para os outros, aquilo era o quê? Ou expiação, ou era prova. Tá vendo? A mesma situação tem nuances espirituais diferentes. Por isso que a gente não pode ser ávido em julgar o outro. Né? Nós temos que ter muita parcimônia e muita prudência em sair dando julgamento por que acontece com o outro. Nós não sabemos. Para a gente julgar alguém, nós temos que conhecer a história espiritual daquele ser. E normalmente a gente não conhece. E como nós somos preconceituosos, lembra da questão do preconceito, né? Nós sempre imaginamos que o outro é o pior. Que o outro está ali porque ele é mau, porque ele é ruim, porque a gente mede os nossos companheiros muitas vezes por baixo. Né? Então é uma coisa para a gente poder, né, refletir, pensar, né? Para a gente poder
né? E o que acontece? Fazer o que a gente puder para ajudar, né? Essa questão lá da Turquia é um momento de prova para a gente. Por quê? Nós vamos refletir como que eu tenho lidado com a minha vida, né? Tem gente passando necessidade. O que eu estou fazendo com o que eu tenho de extra, né? Eu estou aqui sentado aqui na minha facilidade, aqui sem fazer nada de útil pelo meu irmão, reclamando da vida, ou eu estou aprendendo a valorizar, né, o que eu tenho recebido das mãos do mais alto, né? Quando acontece uma tragédia assim, é um momento da gente poder fazer essas reflexões profundas, né, que nos ajudam a crescer espiritualmente, né, gente? Nós estamos aqui, ó, falando, né, o nosso tema hoje é perguntas e respostas, né? Então quem quiser mandar pergunta aí, fique à vontade, tá? Nosso estudo aqui é aberto, né, como a gente sempre fala, né? Fiquem à vontade para mandar pergunta, para mandar, né, qualquer tipo aí de consideração aí para a gente ir conversando junto, tá bom? O objetivo nosso hoje é esse, tá? Mais alguma questão, gente, que vocês queiram colocar, né? Pode perguntar à vontade aí, né? Aproveitar o nosso tempo aí, agradecer a Jesus aí, aproveitar o nosso tempo, né? Conversando sobre assuntos importantes, úteis, né? Utilizar a nossa palavra aí para poder, né, relacionar com coisas positivas, né? Estamos precisando muito disso, de valorizar o bem, a luz, o amor, né? Valorizar o conteúdo afetivo, né? Valorizar, né, tudo aquilo que existe aí na nossa intimidade, no nosso sentimento, né? Está precisando muito, né? Valorizar a luz que já existe em nós, né? Opa, todos temos conhecimento espiritual em algum nível. Porque tem pessoas que ficam presas nesse mundo em algum outro. Eles em algum momento tiveram conhecimento sobre a vida após a morte. Porque na verdade ouviu falar, mas não acredita. Até pulei você, desculpa, tá, Arlindo? Desculpa aí, amigo. Agora que eu ouvi essa mensagem, né? Mas a maioria dos espíritos não acredita em nada. Para eles é uma historinha. Igual você ver uma história de um filme, igual você ver. Por isso que eles ficam, né? Perdidos no plano espiritual, porque eles não acreditam em nada, eles vão para onde eles acreditam, por nada, né? Infelizmente a maioria das pessoas passa a vida, eu ouvi falar que tem vida depois da morte, mas aquilo para ele né, é algo que não ligo, não dá impressão. Todo mundo caminha para o crescimento espiritual, todos nós melhoramos após as encarnações. O que os espíritos falam para a gente sai melhor, sempre sai melhor do que entrou, né? Mesmo que não pareça, né? Mas a gente tem que ver como é que a gente estava antes, né? O cara que matou 50, matou só um, ele evoluiu. Matou menos, né? O cara que brigava com todo mundo, ele brigou só com uns 3 ou 4, ele melhorou. O cara que passou a vida roubando, roubou só meia dúzia, melhorou, né? A espiritualidade vê com simpatia o uso de cartas psicografadas em julgamentos, por exemplo. Eu acredito, né? É complicado porque tem uma questão legal nisso aí, né? As nossas leis como é que a gente pode dizer? Não prevêem muito esse tipo de situação, né? Então nós não temos estrutura jurídica para lidar com isso dessa forma. Então o que pode acontecer muitas vezes, né, é ficar no limbo, né? É raro um juiz aceitar uma carta psicografada, né? É muito difícil, né? Na época do Chico aconteceu, tem algumas histórias aí, né? Eu até lembro de um caso da pessoa que levou uma carta, né, há pouco tempo, né, aquele negócio da Boate Kiss, né? E foi uma coisa tenebrosa, né, gente? A pessoa levou um monte de bobagem escrita lá e até, né? Então assim, é complicado, tá? É uma coisa que tem que ser estudado, né? Porque é complexo, muito complexo, né? Principalmente se eu for amigo de uma das vítimas, né? Ou de um dos acusadores. Esses espíritos encarnados coletivamente vão para uma colônia próxima da Síria e da Turquia. Sim, os espíritos mais evoluídos saem dessas colônias para ajudar e receber tantos desencarnados, sim, com certeza, né? Nem todos vão para a colônia, gente. A maioria dos desencarnados fica no plano físico, né? Eu posso dizer para vocês que de 1000 pessoas que morrem, mais de 500 vão ficar ali vagando ali, tentando levantar os seus escombros, porque, né? Não porque sejam pessoas ruins, são pessoas que não têm atividade espiritual. Não pensar em alguma coisa bloqueia isso da sua mente, né?
Então, assim, a religiosidade, a crença religiosa, né, a ideia de que existe uma vida depois da morte facilita muito. Muito, muito, muito. É o determinante? Não, tá? Mas ajuda. Né? Então, assim, os espíritos que estão em condição, tem muito espírito que está lá querendo vingar, procurando os outros para brigar, tem muito espírito desesperado, né? Então, assim, os espíritos que estão, né, sintonizados com o bem vão receber ajuda. Até os que não estão vão receber, mas às vezes demora mais um pouco, né? Porque isso demanda também o pensamento do espírito. Essa que é a dificuldade. Se a gente vai para a colônia mais próxima de onde a gente viveu, então não encontraremos com os irmãos de colônias de outros lugares distantes. Não, encontra. Igual, por exemplo, aqui, eu estou aqui em Belo Horizonte. Nada me impede de ir no Rio de Janeiro, mas vai ser uma coisa mais difícil. Eu vou lá de vez em quando. A minha vida está aqui. Nada me impede de ir em São Paulo, nada me impede de ir na Alemanha, né? Mas, basicamente, nós somos vinculados próximos da gente. Senão a gente ia ficar voando para um lado para o outro, sem pouso certo. Né? Vamos lembrar que a maioria dos espíritos que chegam no mundo espiritual, eles estão necessitados de quê? De se tranquilizar, de serem ajudados, de estudar, de entender o que aconteceu com eles, né? De se curar. Então eles têm que ficar vinculados com o lugar, não vai chegar no plano espiritual e sair passeando, né? Com o tempo, com o aprendizado, né? O André Luiz começou a sair do nosso lar agora no livro dos Mensageiros aqui, ó, que a gente está estudando, né? Os primeiros anos dele lá, ele ficou só no nosso lar, mal foi no plano físico visitar a família dele no finalzinho lá da história, né? Mas ele não saiu confraternizando com tudo que é espírito. É um processo, né? Claro que um espírito mais equilibrado ele vai ter mais uma área maior para poder se movimentar, né? Mas é algo gradual. Uma pessoa que abusou da sexualidade em outra vida, né, pode viver na escassez, tipo, não conseguir se relacionar com alguém, pode. Né? Pode, porque o que acontece? Aquilo que eu desperdiço, né, aquilo que eu desperdiço, eu vou ter limitação. Então, se eu fui, né, um péssimo marido, então eu vou vir com a limitação no campo afetivo. Se eu fui um péssimo pai, talvez eu venha com a dificuldade de ter filho. Se eu fui um péssimo funcionário, eu vou ter dificuldade de ter emprego. Se eu não valorizei o financeiro, o dinheiro, né, eu vou ter dificuldade financeira. Mas é a mesma coisa que a gente está falando. Para alguns isso é uma expiação, que é o caso que nós estamos falando aqui. E por que é prova? Né? O que é prova? Olha, você vai reencarnar, mas você não reencarnou para poder se casar. Pode ser até que apareça alguém no seu caminho, né? Mas a sua prova é não sair se envolvendo, né, com quem não deve. É não se sair... Só um minuto, gente, que me caiu aqui. Jitsi, né? Eita. A página do Jitsi caiu. Vou voltar aqui. Né? Então, assim, a prova às vezes é eu aprender a lidar com a solidão. Né? Ou então pode ser espírito missionário. Ele reencarnou, né? E a missão dele não envolve ter uma família, porque ele tem que fazer um trabalho diferente. Ele vai ter que se dedicar totalmente a alguma outra coisa, né? Tipo um Francisco de Assis. Reencarnou ele e a Clara. Né? Os dois são, né, a materialização do que o povo chama de alma gêmea. Né? São espíritos que se amam há milênios. Né? Eles reencarnaram separados. Ah, beleza, tá aí, claro, eu tô aí, Francisco, beleza, fica aí, fico aqui, te amo também. Trabalhar para Jesus. Missionário, né? Nunca encostar, o Francisco de Assis nunca pôs o dedo no dedo da Clara, assim, ó, né? Passou a encarnação toda. De boa, por quê? Porque é um espírito iluminado, estava em missão, né? Então, assim, olha só, né, as situações. Caiu aqui. Então, assim, os Francisco e a Clara estavam em missão, né? Então, pode ser, a dificuldade, ela pode ter vários aspectos também, vamos lembrar sempre disso, né? É muito fácil a gente saber quando a gente está passando por expiação. A expiação gera revolta. Expiação é para espírito revoltado. Eu estou revoltado, eu não aceito aquele jeito nenhum. Se eu pudesse dar um murro na cara de Deus, né? Se eu pudesse enfiar uma mão na cara do mentor de Jesus, né? Nem acredito nisso porque a minha vida é ruim. É um espírito que tem expiação, né? Aquele que passa por uma situação na qual ele não consegue lidar, né, e ele está quase que amarrado naquilo e ele se debate naquilo o tempo todo, é um espírito de expiação. O espírito em prova, ele pode até sofrer com a situação, mas esse sofrimento vem também, muitas vezes, com a resignação. Dá oi pro pessoal isso. Você também está sofrendo isso?
Tá de boa, né? O bom dos bichos é que eles não tem nada disso, né? Você nem tem, né? Nada de livre-arbítrio, né? Nada de prova e expiação, né? Só o instinto mandando aqui nesse negócio aqui, né? Um dia você vai entrar no livre-arbítrio, minha filha. O negócio vai ser brabo pro seu lado, aí você vai poder escolher, né? Mas quando você poder escolher também, você vai ser responsável pelo que você escolhe, né? Ser animal é muito bom, né? Por enquanto, né? Mas para você crescer, né? Espiritualmente, né? Você vai ter que entrar nesse modo de livre-arbítrio, né? Daqui a uns milhões de anos, né? Pelo que a gente sabe, né? Em mundos que a gente nem sabe onde que é, né? Mas né? Eu já falei com os espíritos, né? Quando os meus bichos tiverem livre-arbítrio, eu vou atrás deles, vou ser mentor deles onde eles estiverem, daqui a uns milhões de anos, aí eu vou poder, né? Cuidar de você também. Né? Se fizer muita bobagem, tem problema não, eu vou te chamar do mesmo jeito. Você vai estar aprendendo, né? Nossos erros graves podem ser corrigidos na mesma vida? Com certeza. O amor cobre a multidão de pecado. Né? Jesus fala isso, né? Né, Isis? Você não acha que dá para corrigir todos os erros? Fala aqui pro pessoal aqui. Você que é uma serva da deusa Basti, né? Você que é uma serva da deusa Basti, lá dos deuses gatos dos egípcios. Ó. Fala para nós, dá para corrigir ou não dá? Né? Conta para nós essa história de gato seu aí. Corrige, gente, com certeza. O amor cobre a multidão de pecado. Não tem erro que não possa ser corrigido com amor, né? Enquanto a vida há tempo, e mesmo que não der tempo, a gente termina de corrigir no plano espiritual, né? O amor, né? O que a gente não pode é acomodar com o erro, né? Ou culpar o outro do nosso erro. Aí nós perdemos tempo, né? Isso, né? Você que tem nome de Deus, né? Sabia que a Isis é um dos nomes da Maria, né? Mãe de Jesus, ela foi a deusa Isis, né? Nome egípcio antigo, né? Como é que foi esse negócio lá com os deuses lá? Conta pra nós, né? Passando para pedir vibrações pelo meu netinho Arthur Ribeiro Vilela, que tem 6 anos e está com Covid. Oh, minha irmã, que Deus abençoe, que a espiritualidade amiga, né, possa envolver o seu netinho com muito amor, né, ele vai vencer isso aí, né, os amigos espirituais vão ajudar, né, vai ser só aí um momento aí, né, para vocês redobrarem o amor, a fraternidade da família, né, daqui a pouco ele está 100%, vamos confiando em Jesus, né, Isis? Né? Nem tá reclamando, ela é maior reclamando, pegando no colo, ela começa com ameação, né? Não vai, tá bom. Tá bom. Dá tchau pro povo lá, seus olhos amarelos de predador. Né? Os gatos de osso são os mesmos do Egito Antigo? Deve ser, viu? Porque o processo evolutivo dos animais é bem mais lento que o nosso, né? Então, com certeza, né? O Biel, você já andou lá pelos templos, lá da Basti, lá da Sekhmet, lá que é as deusas dos gatos lá, né? Andou? Com certeza, os espíritos, né, no reino animal, o processo evolutivo deles é muito mais lento que o nosso, né? Então deve ter, por exemplo, um gato aqui, com certeza eles reencarnam, né, os animais domésticos são o último estágio, mas deve ter reencarnado como leão, como tigre, como guepardo, gato do mato, lince, tigre dente de sabre, né? Que é dentro, vamos dizer assim, do parentesco genético evolutivo dela, né? Como os cachorros já devem ter reencarnado como lobo, como urso, como esses animais que são próximos a eles, né? Então, quando eles estão aqui na beirada do ser humano, é porque o processo deles de selvageria já ficou para trás, né? Eles estão aqui aprendendo outros valores, né, pequeno, né? E nós temos uma responsabilidade muito grande com os animais. Lembra lá o que os espíritos falam para Kardec, né? Para os animais, o ser humano é Deus. Então, quando ela olha aqui para mim aqui com esse olho aqui de lindinho, ela está vendo em mim um ser que ela não entende, que ela venera de alguma forma, que ela teme, né? Então, nós somos muito responsáveis, né? Dá muito amor para os nossos irmãozinhos mais jovens, né? Evolutivamente, eles estão atrás da gente, mas são nossos irmãos, né? Né, bem bonitinho, né? São os nossos irmãos aqui, ó. Merecem carinho, respeito, né? Uma coisa que os espíritos falam pra gente é que a gente vai estar 100% no mundo em regeneração quando a gente parar de comer carne. Vai ser o sinal, você fala assim, agora nós estamos na regeneração 100%. Nós já estamos, né, gente? O nosso trato com os animais hoje já melhorou bastante, né? Mas um dia nós vamos fazer isso aqui com porco, com boi, né? Nós temos frango, né? No dia que a gente aprender a amar o frango igual a gente ama o gato, o cachorro, né? No dia que a gente aprender a amar o boi igual a gente ama o gato, o cachorro, né? No dia que a gente aprender a amar o passarinho igual a gente ama o gato e o cachorro, né? O porco, né? A gente vai estar num processo evolutivo, né? Isso faz parte, vai chegar lá, né, pequeno, né?
Então, assim, já é um sinal de crescimento espiritual, já mora com a gente, já divide a vida conosco, né? Já choramos por eles, né? Eu falo pessoal, quando a minha gatinha morreu, né, eu paguei toda a minha língua, eu falava assim, não, animal eu gosto muito, mas nunca vou chorar. Eu chorei como se tivesse morrido uma pessoa, entendeu? Quando a minha gatinha desencarnou, né? A Artemis desencarnou, vocês lembram dela aqui, que ela ficava aqui no meu colo aqui, né? Gente, eu chorei igual criança. Eu falando, meu Deus do céu, eu pedi pro Lucas curar ela, pedi pros deuses antigos, pedi pra todo mundo que eu via no plano espiritual pra curar ela, né? Mas assim, foi como se tivesse uma pessoa desencarnada, deu vazio, eu senti o vazio que eu senti quando meu pai morreu. Claro que doou menos, né? O que eu percebi foi o seguinte, meu pai, eu fiquei quase uma semana, né? Naquela tristeza, sempre que eu lembro, né? A gatinha durou uns 2 dias, mas foi a mesma coisa, tipo, um vazio aqui dentro, aqui, tipo assim, né? Então assim, nós estamos aprendendo a amar os animais, que bom! Que bom que nós estamos aprendendo a amar os animais, né? Ainda com carne, aí, né? Um dia eu vou aprender a amar os bezerros, né? Os bois, né? Então, assim, a gente tem que... Isso é um processo que nós temos que aprender, né? Veganismo e evolução espiritual, né? Vai chegar ao ponto que nós não vamos comer nem planta, gente. Nós vamos chegar a um ponto que a ciência vai nos dar o alimento que a gente precisa através de fontes que não tenham envolvidos matar nenhum outro ser vivo. Vai chegar lá, mas isso é coisa para milênios na frente, né? Mas faz parte, né? Faz parte, nós estamos aprendendo, né? A dor é o início do amor, né? Nós estamos aprendendo. Quem diria que a gente ia chorar pela morte de um animalzinho, né? De um ser tão, né, pequeno, né? Tão minúsculo, né? A gente está aprendendo, né? Marcelo, se me perguntar, você viveu na época do Cristo? Você me parece que você andava pertinho de Jesus. Nossa Senhora, não sei não, né? A gente deve ter, todos nós vivemos, minha amiga, porque a gente é espírito, nós somos velhos, né? Nós todos aí passamos por perto lá, né? Por algum lugar por ali a gente estava encarnado ali, numa região aí, né? Pequena, né? Você também estava não? Não? Foi que não. Tá bom, né? Você sabe mais que eu, né? Mas todos nós estamos conectados ao Espírito do Cristo, minha amiga, todos nós, né? Jesus é o nosso mestre, o nosso amigo, né? Mostra aí a patinha aí pra eles aí. Eu brinco com os meninos aí, dá a benção do gato aí, benção do gato aí, né? Foi lá, comeu, encheu a barriguinha, né? Não encheu a barriguinha não. Ué, mas tem comida ali, você tá reclamando, né? Tá reclamando não? Tá bom. Viu o que eles falam? Conversa com a gente, né? Conversa não? Então tá. Isso aqui chama denga, né? Mas é isso, né, pessoal? Nós estamos chegando aí no final do nosso estudo, né? Queria agradecer a todos, né, que estão participando. Amanhã nós temos um tratamento espiritual. Amanhã nós vamos fazer o tratamento espiritual do jeito novo, tá, gente? Nós temos mudanças no tratamento aí, né? Sugestões aí, né? Daqueles que nos amam, né? E a gente vai tentar fazer o tratamento um pouco diferente amanhã, né, Isis? Você vai participar amanhã? Não? Ah, silêncio, hein? Tipo assim, não me incomoda não que eu tô aqui no meu som de beleza, né? Que, né? A posição. Tipo assim, né? Tô aqui igual a dama, né? Mas é isso. Amanhã nós temos tratamento às 8 da noite, tá, gente? Lembrar a todos, né? Nós estamos fazendo campanha de material escolar para as crianças das nossas famílias acolhidas. Né? Então, se você tiver uns cadernos aí, lápis de cor, borracha, material básico mesmo, caderno, lápis de cor, cola, borracha, essas coisas, né? A gente está aceitando só entregar lá no Francisco, combinar com a gente, tá? Nós estamos fazendo uma campanha aí para poder arrecadar, né? Para algumas famílias aí que estão com as crianças nas escolas estaduais, né? Até porque as escolas municipais dão, né, o material, pelo menos aqui na nossa região, né? Mas muitas crianças estão na escola estadual e não está tendo a mesma... o mesmo retorno às vezes. Então a gente está pedindo aí, né? Quem puder nos ajudar, não é isso? Você concorda? Não? Ela está aqui na posição de beleza dela, né? Ela tem que ser, né, papaicada, né? Assim, carinho, né? Você quer carinho? Então toma, né? Aqui, ó, nem tchum, né? Então, né? Vamos fazer nossa prece, né? Jesus, mestre e amigo, te agradecemos neste momento pelo amor que nos acompanha. Te pedimos por aqueles que amamos, te pedimos pelos seres que nos acompanham na caminhada. Nos ensine a amar, a respeitar, a compreender aqueles que pensam diferente de nós. Ajuda-nos a elevar o pensamento acima das nossas fragilidades e limitações, percebendo em cada um
o bem, a luz e o potencial. Fica conosco, Senhor, e envolve o nosso sentimento, o nosso afeto, a nossa luz. Dá-nos paz, esperança e, acima de tudo, muita fé. Gente, boa noite. Eis que chega um outro companheiro aqui. Vem cá, o barrigudo. O barrigudo tá aqui, ó. Eita! O outro companheiro chegou, né, Tino? Chegou o outro bagunça aqui. Boa noite a todos. Quem está entrando agora, gente, o nosso estudo hoje foi de perguntas e respostas da espiritualidade. Esse aqui é mais dengoso ainda. E vai ficar salvo, tá, gente? A gente vai salvar aqui. Lembrando, amanhã, 8 horas, tratamento espiritual. Dá tchau pra eles, Tino. Esse aqui é o gato mais preguiçoso do mundo. Vai lá comer também. Vai lá. Esse aqui parece uma raposa. Gente, boa noite. Fiquem todos com Deus. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Tá? Muita paz, muito amor, muita luz para todos nós. Tá? Até amanhã. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.